Olá, olá, tudo bem? Boa noite. Bem-vindas, doutoras, tudo bem? Olá, Esther, tudo bem? Olá, Hebe, boa noite. Bem-vindas. Olá, advogada em atuação, tudo bem? Espera a doutora entrar, só um momentinho que a gente já começa a live já. Tudo bem, Júnior? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, doutora? Boa noite, bem-vinda. Obrigada, Pedro, tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Que Esperar o bom. pessoal entrar mais um pouquinho. Assim a gente começa já, naquele ápice da... Só para saber se vocês estão me ouvindo bem, tá tudo certo que eu tô sem o fone aqui? Perfeitamente. E você também me escuta Oi. bem, me vê bem? Sim, vejo e escuto bem também. Perfeito. Bom, já tem um público bacaninha. Não vamos perder tempo, né? Que a live de hoje é bem imponente, tem bastante conteúdo. É Pessoal, boa verdade. noite. Bem-vindos a mais um tema do nosso programa. E hoje temos a doutora que é fantástica. Foi através do André que a gente teve contato. E falarei de um tema muito importante hoje, que eu estava querendo falar há bastante tempo aqui no programa. Então, sem deslize, doutora, bem-vindo ao nosso DNN. Obrigada, gente, obrigada pelo convite. E para começar aquela perguntinha de praxe, quem seria a doutora Carolina? Bom, vamos lá, né? Doutora Carolina se formou na Unisal também, no ano de 2018. Então, fico muito feliz de estar aqui, né? De alguma forma virtual, de volta à faculdade. Hoje eu tenho uma atuação que é focada numa área de direito de família e também numa Uhum, atuação criminal, né? A gente tem uma certa correlação, a gente encaminha ali de forma paralela, ainda que paralela, das relações familiares, quando ela tem uma violência doméstica familiar, acaba resultando também numa relação no direito civil, no direito de famílias. Então, hoje a minha uhum. atuação é centralizada nessas duas áreas. Certo, perfeito. E como foi esse encontro com o direito? Foi algum parente? Foi por indicação? Ou foi da juventude? Já, nossa, quero ser advogada, promotora. Como é que foi esse encontro? Foi tortuoso. Foi um encontro tortuoso, foi um pouco, foi um acaso que deu muito certo. Eu não morava aqui na região, eu morava em São José dos Campos, então no meio do divórcio dos meus pais, eu me vi correndo atrás de uma oportunidade. Então eu precisava mudar de cidade e eu não queria mudar de cidade sem ter uma perspectiva. Então eu já tinha uma Uhum. prima que ela cursava direito na Unisal, eu se formou um ano na minha frente. E eu conversava muito com ela, perguntei para ela como era o curso, que eu tinha interesse, sempre foi mais voltado o meu interesse para essa área de humanas mesmo. E foi uma feliz escolha, acredito eu, que foi uma feliz escolha, né? A gente escolhe aquela profissão que a gente vai exercer pela vida toda muito cedo. Então, acho normal que tenha certos equívocos no caminho, mas foi de primeira. Passamos na OAB, tudo certo, né? Seguimos. Tudo certo. Doutor, agora eu vi uma matéria antes de começar nosso tema propriamente dito. Eu vou só, como chama, dar o mel para criança, como dizem o ditado, né? Fala Certo. assim:
Violência psicológica agora é crime. Humilhação é o primeiro sinal, diz especialista. Já que a gente tem muitas mulheres aqui na sala, eu creio, né, por causa do tema e tudo mais, eu queria ver com a senhora o que seria a violência psicológica propriamente dita. No caso, só existe essa violência dentro da doméstica? Como que funciona esse tipo de violência na prática? Olha, a violência psicológica, a gente já tinha uma redação na Lei Maria da Penha, inclusive, porque a gente tem um estigma hoje que a violência, ela só é uma violência válida quando ela é uma violência vista. Violência Uhum. psicológica é uma violência que a gente tem bastante cuidado, cautela para falar sobre ela, porque é uma violência que não deixa marcas, não de forma externa, né? Deixa marcas mais graves, se não mais graves, do que a própria violência física. Então a gente já tinha o que seria a violência psicológica na Lei Maria da Penha, já previa a violência psicológica no Código Penal. Então, Certo. a violência psicológica, a gente tem que ter em mente que esse tipo penal ele vem sofrendo, inclusive, grandes críticas. Eu acho que vale, inclusive, Pedro, a leitura realmente do artigo todo para a gente ilustrar. Se você me der Claro. licença para ler o artigo, tem uma amiga que fala que quem decora artigo de lei é concurseiro e presidiário. Então, Verdade. para ler o artigo. Artigo 147b, que foi agora publicado no dia 29 de junho deste ano. Uhum. Causar dano emocional à mulher que prejudique e perturbe o seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar as suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à saúde psicológica e à sua autodeterminação. A gente tem um tipo penal que é um tipo penal muito extenso, é um tipo penal amplo que a gente acho que a gente vai entrar nesse mérito ainda de que dá margens para discussões no âmbito penal, mas é um tipo penal que geralmente as situações que acontecem de forma prática, elas vão se traduzir em alguma relação que a princípio aparenta cuidado, aquele cuidado excessivo, geralmente um companheiro que vai dizer o Uhum. seguinte, que ele tem muito ciúme daquela mulher, ele quer cuidar dela, e ele toma essas atitudes que restringem o ir e vir, que restringem a liberdade da mulher, porque ele está ali numa posição de cuidado. E isso vem muito de uma construção histórica mesmo que nós temos, de que a mulher é vista como um ser de propriedade. A mulher, Uhum. né, ela tem esse estigma de ser uma propriedade, inclusive os avanços que a gente tem no direito das mulheres, eles vêm muito depois do Código Civil de 2002. Então, antes a mulher ela não tinha nem o direito de se divorciar. A gente vê que a mulher era realmente tratada como uma propriedade. E eu concordo também com esse posicionamento que você leu, porque começa em pequenas ações, é um crime difícil de se ver, difícil de se assimilar muitas vezes, e que mais para frente eu vou dizer aqui para você que tem inclusive interpretações que são bem tendenciosas. Mas eu, por exemplo, eu fui estagiário no Ministério Público. Então, lá Eu na também. prática, foi? Tamo junto, viu? E naquela época, né, não faz muito tempo, foi ano passado retrasado, pegava casos de violência doméstica. Como eu consigo averiguar a veracidade daquele fato? Eu sei que parece muito machista falar isso, mas, por exemplo, eu peguei um caso em que uma neta foi abusada pelo avô. E depois ela vê toda a história toda por causa disso e daquilo. Como eu sei que na prática a mulher realmente está sendo torturada pelo agressor, assim posso dizer?
Então aqui a gente vai ter. Muitos doutrinadores vão considerar o artigo 147b da violência psicológica contra a mulher como um avanço, assim como de um outro ponto a gente tem críticas também da doutrina, principalmente em relação à materialidade do crime. A gente tem que ressaltar que esse crime do artigo 147b, ele não é restrito ao ambiente doméstico domiciliar. Então, podem acontecer relações, né? Então, o que a gente tem aqui é o seguinte: a gente tem um sujeito passivo, que é a vítima, que será sempre a mulher, e aqui é importante a gente dizer que fala a gente diz mulher, quem nasceu biologicamente mulher, mas também as mulheres trans. E a gente tem um sujeito ativo, que pode ser qualquer pessoa. Então a gente tem um crime que é um crime que você tem um crime material, então você precisa de um resultado naturalístico, que nesse caso, esse resultado vai ser o dano psicológico, né, que vai ser causado àquela pessoa. Uhum. Então acho que Interessante isso. para comprovar, né, como que tem uma certa dúvida a respeito disso, inclusive também discussão da doutrina, por ser uma tipificação nova. Mas não que essa atitude, essa tipificação, ela fosse ignorada. Antes a gente ainda tem, né, o artigo 129, que a lesão corporal, ela não é uma lesão que é só contra o físico mesmo, o corpo, literalmente, né? Também já abrangia a violência psicológica. Inclusive no MP a gente já chegou também, né, a confeccionar a denúncia e tudo mais. E aí a gente tinha uma questão que para comprovar o crime, a gente precisava necessariamente de um laudo feito por uma pessoa que tinha capacidade técnica para atestar, um psicólogo ou um psiquiatra, que atestasse a materialidade através do laudo. O que a gente vê com o artigo 147 é que a gente teve uma mudança. A gente não precisa necessariamente que seja atestado por uma pessoa através de um laudo. A gente vai contar com outras provas que vão ser colacionadas também aos autos. Testemunha, o próprio depoimento da vítima também. Então, é um conjunto de provas que vai determinar a materialidade daquele crime, que tem um nexo causal entre aquela conduta e o sofrimento que está sendo causado àquela mulher. Excelente. Doutor, já pegando o gancho, a senhora já advogou para a vítima ou autor nesses casos? Já pegou esse artigo para poder defender ou ainda não? Ainda não. Ainda não. É bem recente mesmo. Já peguei casos em que eu fui assistente de acusação. Já peguei casos também que eu advoguei a favor do homem, né? Mas, especificamente nesse tipo penal, ainda não. E no que consiste essa agressão psicológica? São ameaças, são xingamentos? Como é que funciona isso? Olha, a violência psicológica é através de ameaça, através de xingamentos, através da humilhação, é a restrição do ir e vir da mulher. São várias formas que vão cercear a liberdade daquela mulher. E que elas vão afetar, não que elas devam necessariamente causar depressão, ansiedade. Claro que em muitos casos isso acontece também, síndrome do pânico, né, esses transtornos psicológicos. Mas também esse novo tipo penal, ele vai falar sobre a autodeterminação da mulher, sabe? Como a mulher se vê no mundo. Então a gente tem também essa crítica de parte da doutrina, que para mim também soa um pouco machista, e que, de certa forma, desprestigia, sabe? A lei, entendeu? E menospreza um pouco essa conquista, que eu considero também, por toda a forma estrutural que a gente tem da nossa sociedade, uma construção um pouco equivocada, sabe? Mas consiste basicamente nisso. A senhora estava falando sobre isso e lembrei do Afeganistão, né? Que lá as mulheres são praticamente objetos dos homens. Eu até vi uma imagem, para mim foi chocante, de um rapaz na frente, a mulher com uma corrente
parecia, desculpa falar, um cachorro, um animal, sabe? Então, ela fazia o que ele mandava. Eu falei, no Não, Brasil nessa. ainda existem esses casos ou não? Não chega tão extremo assim? Olha, não tão extremo, sabe? Isso que está acontecendo no Uhum. Afeganistão, eu não tenho propriedade para dizer, mas nos últimos 20 anos, né, enquanto tinha uma democracia, entre aspas, né, embora tenha aquela guerra de territórios entre o governo, o Talibã e tudo mais, a gente corre um sério risco de retroagir 20 anos no tempo, de todos os direitos que essas mulheres afegãs conquistaram nesses últimos 20 anos. A gente corre, sim, um grande risco de retroceder, eu acredito realmente que retroceda. No Brasil, a gente não chega a tanto, vamos dizer que os casos nesse sentido, assim, talvez sejam exceções. Mas o que a gente pode Uhum. perceber, principalmente quando teve o início da pandemia, foi o aumento gigantesco que a gente teve nos casos de violência doméstica, principalmente no âmbito doméstico familiar, de pessoas que deveriam, em tese, amar aquelas mulheres, né, e terem cuidado com aquelas mulheres, principalmente os companheiros, e a gente percebe que a violência ela vem realmente daí. E nessa questão de posse, aqui na região não tenho conhecimento realmente de nenhum caso que chegue assim ao extremo. Mas a Uhum. violência psicológica, inclusive, estava vendo uma entrevista esses dias, tem uma promotora, a doutora Gabriela Mansur. Ela é especialista em defesa do direito das mulheres e tudo mais. Ela estava dando uma entrevista no Roda Viva. Eu não sei de onde exatamente saiu esse dado, mas ela falou que cerca de 87% dos casos que acontecem de violência contra a mulher, eles têm de alguma forma a violência psicológica ali inclusa. Geralmente a violência psicológica é como se ela fosse a porta ou ela andasse correlacionada com as outras formas de violência que a gente tem. Então é muito comum uma violência física seja acompanhada também de uma violência psicológica, uma violência patrimonial seja acompanhada também de uma violência psicológica. A doutora falou, violência psicológica gera danos por vezes reparáveis, irreversíveis, perdão. E realmente, né? Exatamente, E, exatamente. e, aí- Eu acho que e já que é por isso que é importante. Oh, desculpa, teve Não, um pode atraso. continuar. Pode falar. Que é por isso que é importante que a gente comemore essa lei. É claro, eu respeito o posicionamento dos colegas que acham que o Código Penal está sendo utilizado de uma forma repetitiva, porque poderia muito bem utilizar o artigo 129, que já era utilizado. Mas acho que Uhum. falta a tipificação em si, a tipificação específica, muitas vezes porque a mulher ela tem essa dificuldade de se ver como vítima. Então, a mulher lendo Uhum. aquele tipo penal e vendo que aquelas ações que acontecem com ela se encaixam naquele tipo penal, ela vê o quê? O Estado reprova essa conduta que está acontecendo comigo. Então, a gente tem essa dificuldade já de entender a violência psicológica, muito também porque a gente tem a dificuldade de tratar doenças mentais no Brasil. A gente ainda tem muita resistência com terapia, a gente ainda tem muita resistência com tratamento psiquiátrico. Então, é uma cadeia de acontecimentos que vão levando uma coisa a outra. E já entrando nesse assunto, eu prestei Enem faz um tempinho já. E no ano Uhum, que eu prestei, a redação foi sobre violência doméstica, engraçado, né? E pedia pra gente, né, como estudante barra vestibulando, dar uma solução para, né, para ajudar a violência doméstica no Brasil. Então a gente encontrar, acho que uma ou duas soluções. uhum. Onde eu quero chegar com essa discussão? A senhora acha que as pessoas que estão no poder hoje têm competência para fazer leis para as mulheres no Brasil? Porque são homens legislando para mulheres barra homens. Se tivesse mais mulheres, isso mudaria ou não? Seria a mesma coisa, possivelmente. Olha, eu acredito que sim. Inclusive, tem um projeto muito bacana que eu acompanho no Instagram, que é o Vote Nelas, que é um incentivo às mulheres entrarem nesse mundo político, né?
Uhum. É um pouco difícil falar disso sem entrar num assunto de polarização, que eu vou tentar fazer aqui sem entrar Fica à nesse vontade. meio. Mas, sim, influencia muito que os nossos deputados, senadores, o nosso poder legislativo em si seja composto em sua maioria por homens. Uhum. Homens que decidem a respeito de direitos de mulheres que muitas vezes, por mais que o homem tente, ele não vai conseguir se colocar 100% no lugar de uma mulher. Então, acredito que sim, que deva realmente existir esse incentivo para que as mulheres façam também tem as cotas já e tudo mais dos partidos políticos, mas a gente sabe que tem uma confusão, não é respeitado, tem um monte de mulheres candidatas que são laranjas, é para preencher cota. Então, é realmente mulheres que estejam dispostas a entrar nessa luta política para poder fazer ainda mais legislações que não é que privilegiem as mulheres, que coloquem as mulheres em uma situação de igualdade, que é isso que a gente quer. E já está tratando esse tema também um pouco de polêmica. Como fica a respeito da. Como posso dizer para a senhora? Para elucidar um fato doméstico. Por exemplo, um familiar meu, né, que é casado, por exemplo, meu pai e mãe, por exemplo. Como minha mãe consegue denunciar que está sofrendo abuso do meu pai psicológico, por exemplo? Ela teria que gravar algumas coisas somente ir até a delegacia e prestar notícia crime. Como é que funciona isso? Porque é bem difícil na prática a mulher comprovar, porque é psicológico, logicamente. Então pega o Sim. telefone, grava, pede. Como é que funciona isso? Olha, o ideal é que a gente faça a maior coletânea de provas possível. Isso realmente é muito difícil. Inclusive, esse tipo penal, ele tem uma materialidade comprovada de uma forma, vamos dizer, um pouco mais fácil do que esse laudo técnico, já que a gente, não que dispense, é essencial que tenha esse laudo técnico. Ele corrobora muito com a afirmação. Mas Uhum. você pode também fazer através de testemunha. Vizinhos geralmente escutam as discussões, você pode buscar que seus vizinhos sejam testemunha. Difícil que algum familiar seja testemunha, geralmente um familiar da vítima, mas é uma testemunha válida também para ser ouvida, né? Mesmo que ela não seja ali ouvida realmente como testemunha no processo criminal, é interessante. E essa legislação, essa lei 14.888, que foi promulgada agora no dia 29, ela traz também o incentivo, né? A campanha do sinal vermelho, que é fazer um X vermelho na mão, e você pode ir a qualquer órgão público ou então instituições privadas, e tem uma grande divulgação para que as pessoas saibam que aquela mulher que chegou com aquele X na mão, ela está sofrendo algum tipo de violência, seja violência psicológica, violência física, ela sofre uma violência. Então, essa mulher ela vai ser encaminhada para um acompanhamento, inclusive até a delegacia, se for o caso de fazer boletim de ocorrência. Inclusive, nesses pontos, eu acho que é importante aqui a gente falar um pouco também que a gente tem uma certa confusão nos percentuais que a gente vê em pesquisa, né? A violência doméstica em si, ela é uma violência que ela é difícil da mulher às vezes chegar ao ponto de fazer a denúncia. E no Ministério Público, provavelmente você viu também, várias mulheres que chegaram a fazer o boletim de ocorrência e depois elas acabam desistindo pelo caminho. Então a gente tem Exato. também essa questão quando a gente vai falar do percentual das pesquisas. É muito difícil para a mulher chegar ao ponto de denunciar, principalmente quando ela está presa ali naquele relacionamento abusivo, naquela situação familiar, ou no caso do 147, que você não precisa realmente que aconteça no âmbito doméstico familiar. É muito difícil denunciar uma pessoa que geralmente faz parte do seu convívio. Então, Uhum. colecionar o maior número de provas possíveis, provas materiais, para que você consiga relacionar a consequência daquele crime, né, o nexo, fazer o nexo causal entre aquela atitude e aquele sofrimento. Perfeito. O Dr. Evander disse assim:
Na prática, acredito que, tendo em vista que violência psicológica provavelmente ocorrerá naquela hora do casal, ideal seria gravação ou alguma forma de flagrante. Realmente, né? Tem que. Sim. Nossa, Às caiu, vezes, saiu. às vezes é um pouco difícil essa gravação, porque você às vezes você não consegue premeditar o momento em que essa violência vai acontecer. O cento e quarenta e Uhum. sete ele não exige que essa violência ela seja praticada de forma reiterada. Basta uma conduta para que você já tenha ali a tipificação do crime. Que é diferente do crime de stalking, que também foi recentemente, né, que é o 147A, que você exige que a perseguição seja uma perseguição reiterada. Então é muito difícil que a mulher consiga fazer a gravação, porque ela não sabe o momento que aquela agressão vai vir, entendeu? Então, é ideal que você tenha ali o seu celular e que consiga fazer uma gravação, ainda que de voz, né? Porque apontar a câmera para o agressor, eu não sei se seria a melhor solução, a depender do caso, mas tentar fazer uma gravação de voz. Então, acho que é muito importante essa questão da materialidade também do 147, porque ela facilita a prova. Uhum. Muitas pessoas saíam impunes quando a denúncia era feita pelo 129, justamente por causa do laudo. É difícil comprovação. Agora, uma pergunta um pouco mais pessoal, talvez tendenciosa. Quando a violência, há três tipos de cenário, né? Quando a vítima sofre agressões e fica calada, não fala para ninguém, guarda aquilo para si. Quando ela sofre agressões e vai para a delegacia, mas existe. Quando ela sofre e vai processar e separa, divorcia e tudo mais. Nesses três tipos de cenário, eu acho que o mais feito no Brasil, né, é quando a vítima sofre agressões e fica calada. Por que será que tem esse tipo de acontecimento? Será o medo? Será a represália? O que será que acontece? Raramente eu vejo alguma vítima que vai para a delegacia e se vai também, né? Ah, não quero mais, a gente voltou. Por que isso? Por que acontece isso? Olha, tem muitos estudos que apontam realmente isso. Tem essa dificuldade da mulher em fazer a denúncia. E aí a mulher, muitas vezes, prefere ficar calada. Com certeza, o top de linha desse assunto realmente vai ser o medo do agressor. O medo Uhum. daquela violência psicológica se transformar numa violência física, se transformar, às vezes, até no feminicídio. Tem um outro ponto que recentemente eu até coloquei nos stories, eu fiz uma pesquisa com o meu público falando um pouco sobre a violência doméstica contra a mulher, especificamente, e que a votação, eu lembro que foi o medo do agressor, depois, em segundo lugar, vinha também um descrédito da sociedade em cima da mulher, de achar que tem essa questão de, não, mas isso que você está falando é o jeito dele mesmo. Isso que você está falando é normal. O homem trata a mulher assim mesmo. De ter realmente esse descrédito e acredito que seja um top 3 para a gente fechar, que ainda tem muitos outros motivos, mas também de achar que a legislação não pune de forma efetiva. Então, eu vou fazer a denúncia, aí eu vou conseguir uma medida protetiva, mas o que impede essa pessoa de quebrar a medida protetiva e acabar atentando contra a minha vida, por exemplo? Então tem Uhum. toda, sabe, é toda uma problemática em volta desse assunto, é realmente bem complicado. Doutor, e voltando ao nosso assunto, que eu acho que eu desviei muito, fui lá para o Rio de Janeiro e voltamos agora para São Paulo de novo, referente ao tema, ao tipo penal. A senhora acha a abrangência muito aberta, muito fechada? Está ideal? Como é que está? Qual a opinião da senhora? Olha, para mim é um tipo penal um tanto quanto aberto, talvez a gente tenha uma dificuldade dessa aplicação na prática,
Mas foi aquilo também que eu disse no começo. Eu acho essencial a promulgação dessa lei. Eu acho que a gente tem realmente que comemorar como uma conquista a tipificação específica da violência psicológica. Tem muita. Toda essa coisa que a gente disse aqui sobre a aplicação do artigo 129, de dizer que tem ali algumas condutas que você pode equiparar, talvez, à injúria, toda uma discussão em volta desse tema, e que se a gente for parar para pensar na prática, vamos imaginar uma situação hipotética. Uma mulher, desculpa, mas vou dizer a palavra para a gente ilustrar aqui o caso da injúria, por exemplo. Mas imagina uma mulher que ela escuta durante 3 anos, vamos supor, nesse nosso exemplo, que ela é uma vagabunda. Todos os anos, Uhum. todos os dias, durante 3 anos, essa mulher vem ouvindo de forma reiterada que ela é uma vagabunda. Se a gente for tratar uma conduta isolada, a gente está falando aqui de uma injúria. A gente vai ter a diferença, né, que a injúria ela está dizendo que o bem jurídico que é tutelado pela injúria vai ser a honra. E o bem Uhum. jurídico tutelado pela violência psicológica é o dano psicológico causado à mulher. Então, será que essa prática dessa injúria reiterada durante todo esse tempo, você acha que ela realmente vai atingir só a honra da mulher? Ou você acha que ela vai causar também uma consequência psicológica e, como a colega aqui, a doutora Vanessa, falou, um dano muitas vezes irreversível? Exato. Então, é, a minha opinião é que, apesar de ter uma tipificação aberta, e que dê margem para discussão, é uma tipificação que deve ser mantida. Uhum. E você acha também que caberia algum tipo de dano nessas situações ou raras exceções na esfera civil, logicamente, né? Então, aí a gente entra numa outra discussão também, que eu acredito que vai ser a depender do nível de dano, né? A gente pode imaginar essa situação tanto do dano na esfera civil, da responsabilidade civil para a mulher, como para o homem também. Vamos Uhum. imaginar uma situação em que você tenha um dano de uma violência psicológica que acabou resultando numa violência patrimonial e parte do seu patrimônio foi perdido. Eu acho que cabe sim a responsabilidade civil. Assim também como em uma situação que é a exceção da exceção, porque justamente por isso que a gente falou dessa dificuldade que a gente tem da denúncia, de que uma mulher faça uma denúncia falsa. Vou lá, vou na delegacia, me dirigir até a delegacia e de alguma forma eu vou tentar prejudicar alguma pessoa. O meu ex-companheiro, por exemplo. Vou tentar prejudicar o meu ex-companheiro dizendo que eu sofri violência psicológica. E aí, no meio da investigação, a gente comprova que não teve a violência psicológica através de testemunha, através de toda a prova material que a gente já discutiu aqui. Vai caber a indenização a depender da extensão do dano na esfera civil e a gente também vai ter uma responsabilização criminal no caso de falsa denúncia, né? Então a gente vai ter aí a possibilidade de punir quem estiver errado, tanto na esfera civil quanto na esfera criminal. Excelente. Agora, visando um pouco mais a vítima, o lado da vítima, o Estado dá algum tipo de assistência para esse tipo de represália? Digo, você vítima sofre algum tipo de agressão psicológica. O Estado te dá psicólogo, terapeutas ou a Deus dará? Então, é um outro caso bem complicado também. A Lei Maria da Penha, ela é uma lei que ela não é uma lei punitivista. Ela é uma Uhum. lei que ela vai tentar coibir a violência doméstica a violência, né, contra a mulher no âmbito doméstico familiar. E aí a gente tem também na Lei Maria da Penha esse incentivo do Estado para que tenham medidas públicas que acolham essas mulheres que são vítimas de violência. Infelizmente, não são todas as mulheres que conseguem ser atendidas pelo Estado. A gente tem um déficit muito grande nesse atendimento. A depender da comarca, tem uma parceria entre a Delegacia da Mulher
e a OAB. Não é o caso da minha subseção. Em Aparecida, a gente não tem, infelizmente, essa parceria, mas que seria um atendimento jurídico e uma orientação técnica para aquela mulher que foi vítima de violência. Então, Uhum. apesar ainda da gente ter o fornecimento do acompanhamento psicológico e psiquiátrico em alguns casos, ainda não consegue abranger todos os casos. Então, é bem complicado. Depende da comarca, é bem complicado. Perfeito. Doutor, referente à falsa acusação, falávamos um pouco antes dessa pergunta. Na prática, ela ocorre em muitos casos ou em raros casos? Olha, raros casos. Tem tido uma crescente há uns tempos, mas a gente tem que tomar muito cuidado também com essas pesquisas que acabam divulgando um resultado diverso. Uhum. Não tem como eu garantir para você que não vai ter, uma mulher não vai lá fazer uma denúncia falsa. É a exceção da exceção. Mas a gente não pode relativizar uma lei que beneficia outras mulheres por causa de algumas raras exceções que vão lá fazer uma falsa acusação. Se for assim, a gente precisa relativizar a lei de uma forma geral. Entram pessoas na esfera trabalhista pleiteando direitos que elas não têm. Então a gente não pode contar com a ética e moral que a gente considera aplicável a todo mundo. Então, sim, vão existir raras exceções que vão acabar fazendo denúncias falsas. Não tem como não garantir que essa situação não aconteça. MP que lute para analisar, né? É, Doutor, agora uma piadinha sem graça, mas com graça. É, namorar uma pessoa com ciúmes excessivo, dispensa ou dá uma chance para ela? olha, no meu caso de sagitariana, que adora a liberdade por si só, dispensa na hora. Sem Dispensa na chance. hora mesmo. Sem chance total. Eu acho que a gente Tem que tem cortar o mal que. pela raiz, né? Não, a gente tem que deixar de lado essa ideia desse conceito de posse, né? Que a gente tem sobre a mulher. Eu não acredito muito, sinceramente, nesse ciúme moderado. Eu acho que é uma situação Uhum. que é perigosa, que pode evoluir. E a partir do momento que você tenta restringir as atitudes da pessoa que está do seu lado, principalmente por conta de ciúme, a gente entra também nessa esfera do que a gente está dizendo aqui hoje, de que isso é crime. Então, acho muito perigoso uma atitude que beira a criminalidade. Melhor dispensar no começo, né? Melhor, Obrigado. melhor. Não, tem muita gente por aí, gente. Deixa o ciumento pra lá. E já agora descontraído, né? Qual foi o primeiro caso que a senhora pegou como advogada? Você passou vergonha ou foi perfeita? Foi profissionalmente certeira? Olha, eu não passei vergonha, eu passei raiva. Foi um caso que foi exatamente um caso que versava sobre a Lei Maria da Penha. Tinha acabado de Uhum. sair da faculdade, e aí a gente está naquele sexto ano que, e agora, né? Não tenho cliente, o que eu vou fazer da minha vida? Fui fazer minha inscrição no convênio da Defensoria Pública com a OAB. Primeiro caso que fui nomeada foi um caso de violência doméstica. Já de começo, eu estranhei porque a vítima me ligou. Aí, assim, foi muito, muito estranho, porque eu tava com a página da defensoria, do login aberto, e aí eu lembro dela me ligar e falar assim: Ô, doutora, aqui quem fala é fulana. A senhora foi nomeada por meu marido. Aí eu tava com a página aberta, fui olhar e falei, ué, mas é a vítima que tá me ligando, o que que tá acontecendo? Aí eu falei, oi, no caso de violência doméstica, né? Então a senhora quer me contar o que que aconteceu? E ela narrou toda uma situação de que ele era uma pessoa que trabalhava em uma obra. Então sabe aquela bota que você usa em obra, que a frente é de ferro e tal?
Então, ela levou um chute, ela foi derrubada no chão, levou um chute na cabeça por uma suposição do marido, que achava que ela tinha traído. E naquele contexto todo, eles voltaram e aí já tinha ali aquela coisa de revolta, de por que essa mulher tá com esse cara, né? Vai sair disso. E assim, é muito difícil pra gente, né? Aliás, é fácil pra gente falar de fora do porquê que aquela pessoa se mantém no relacionamento, né? Às vezes a mulher tá ali porque ela tem uma dependência econômica, ou ela é dependente emocionalmente, realmente, daquela pessoa. E aí, nesse Uhum. caso, tinha um caso de dependência. Eu pedi o contato dele, fui falar com ele depois de forma particular, até porque eu estava fazendo a defesa dele. Na audiência de instrução e julgamento, desceu a linha nele na audiência, falou um monte, tinha laudo. Falei, meu Deus, não tem o que fazer isso daqui. Isso aqui é fixar a pena no mínimo, porque ele era uma pessoa que não tinha antecedentes. E aí tinha algumas coisas que colaboravam ali para a pena permanecer realmente no mínimo. E ele foi condenado a 3 meses, converteu para prestação de serviços à comunidade. Eu saí do fórum e ela falou assim: Nossa, péssimo trabalho. Porque como assim o meu marido não foi absolvido? Então, não foi um caso de vergonha, foi um caso que eu saí assim, ó, nascendo nervoso do fórum, sabe? Foi um dos motivos que, inclusive, fez com que eu deixasse a defensoria, porque foi muito complicado para mim. Nunca mais, né? Nunca mais. Doutor, eu estava stalkeando aqui no seu Instagram. Ai, meu Deus. Eu queria saber da senhora qual seria o seu hobby atualmente? O que você gosta de fazer? Gosta de cantar? Gosta de beber cerveja, churrasco? Gosta de andar de bicicleta? O que você gosta de fazer nas horas vagas? Olha, é, isolamento social me fez ficar uma pessoa ainda mais cringe do que eu já era. O meu hobby hoje em dia ele se resume a provar cafés e comidas diferentes e no meu tempo vago eu tento Uau! ver alguma coisa que não seja relativa ao direito, né? Que já trabalho o dia todo com processo, já tenho aquele momento que eu estudo, então eu deixo ali reservado também para ler ficção. Eu tenho tentado recuperar também esse hábito de leitura. Mas uma cervejinha, uma caipirinha no final de semana faz bem também. Uma caipirinha de café, um gin de café. Eu acho que já nem tanto. Novos sabores. Doutora, brincadeiras à parte, né? Só eu quero falar alguma coisa que não foi falado sobre o tema até o momento, tá tranquilo, posso continuar. E também você que está ouvindo a gente agora, né? Caso tenha alguma dúvida, pode mandar para a gente aqui embaixo nos comentários, a gente vai perguntar para a doutora, né? Ao vivo e em cores. Tudo certo, doutora? Podemos Não, seguir? tudo certo, podemos seguir. Uma perguntinha agora um pouco mais particular. Qual seria o sonho da senhora atualmente? Não vale acabar com a pandemia, ser vacinado, alguma coisa fora desse contexto. Vamos lá para coisas palpáveis, então, né? Exato. Quando eu saí da faculdade, eu tive grande dificuldade de tentar encontrar onde era o meu lugar no direito, sabe? O que eu pensava, assim, que eu me formei em direito e eu quero ter uma função social, eu quero ser alguém que colabore de alguma forma. Então, eu tenho um projeto atualmente que ele é um projeto em parceria com outras advogadas. Na verdade, eu tenho 2 projetos, que é um primeiro projeto que ele visa realmente essa proteção da mulher dos seus diversos contextos de vulnerabilidade, que é o projeto Elas Representam Elas. É uma junção de advogadas que tem a minha aqui em São Paulo, tem advogadas que são de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, de Brasília, e tem o projeto Domingo Trago Verdades, que é o projeto de uma colega também, que está aqui na live, inclusive, a doutora Janaína. É um projeto que a gente fala diretamente do direito de famílias. Então, o meu sonho hoje, na verdade, o meu sonho há um tempo atrás era me encontrar. O meu sonho hoje é que esses projetos eles deem realmente certo e que eu consiga alcançar resultados de realmente
tocar a vida das pessoas de forma que consiga auxiliar mesmo, sabe? Eu acho que a gente do direito, a gente tem uma função social muito importante. Torcendo por isso, doutora. Vai dar certo, viu? Tomara. E agora aquela perguntinha filosófica para encerrar o bate-papo. Nesse momento, a senhora é livre para poder cantar, recitar uma poesia, falar algum tipo de frase que a senhora gosta, ler uma história, enfim. Esse momento é seu para encerrar com chave de ouro nosso bate-papo de hoje, tá? Fica à vontade. Certo. Bom, eu não vou encerrar esse momento cantando, não esperem isso de mim, inclusive agradeço por não estar fazendo isso agora. Mas eu acho que encerrar com chave de ouro isso daqui, esse bate-papo, seria realmente que a gente saísse dessa live refletindo sobre os avanços que a gente teve na legislação quando a gente fala de violência contra a mulher. Seja no âmbito doméstico familiar, seja a violência no trabalho, seja a violência praticada por quem for. A gente não pode deixar, principalmente nesse cenário político que a gente vive hoje, que é um cenário político muito conturbado, a gente não pode deixar com que isso seja um retrocesso para todas as coisas que nós já alcançamos. Então, eu vi recentemente alguns comentários que me deixaram um pouco preocupada de um movimento masculinista que está surgindo, que é um movimento basicamente de dizer para você não interagir com mulheres, não se relacionar com mulheres, que as mulheres, você vai ter que resguardar a virilidade do homem. Inclusive, vou deixar. Eu não me lembro agora a sigla, não lembro se é MGTOW, alguma coisa assim. Então, para que a gente tenha essa reflexão sobre esses movimentos, principalmente dos movimentos, a gente desassociar movimentos que querem igualdade e movimentos que querem um patamar superior. Então, acho que a gente tem que sair dessa live, principalmente com esse pensamento de... Eu vejo muita gente crucificando o feminismo, sabe? O feminismo não é querer que a mulher ela seja superior ao homem. A gente tem na Constituição que nós devemos tratar todos como iguais, mas principalmente no primeiro ano da faculdade, principalmente para quem faz opção, já deve ter ouvido essa frase em todas as aulas, que a gente precisa, assim, tratar os iguais como iguais, os desiguais como desiguais, na medida de sua desigualdade. Então, a gente tem aqui uma live muito importante, um tema muito importante para ser debatido e para que a gente leve esses avanços aí no decorrer do tempo. Acho que essa é a reflexão que fica. E um hashtag fora Bolsonaro no meio da live. Por favor, não me adicione, não me siga se você não for fora Bolsonaro. Encerrar com chave de ouro. Doutora, obrigado pelo bate-papo, viu? Desculpa as perguntinhas desajeitadas, mas Obrigada vamos a você. marcar, logicamente, uma próxima live com as pessoas que fazem parte do Elas por Elas. A gente pode até fazer um debate. Sim, Então, a sim, gente bacana. topa. Eu falo com a senhora durante a semana, tá bom? Tá bom. Pessoal, muito obrigado, viu? Até semana que vem. Bom fim de semana. Obrigada, Doutora, gente. abraços, viu? Tchau. Um abraço. Tchau, tchau.